Fala galera, tudo beleza? Vamos para mais uma aula, quer dizer, mais um exercício. Estamos trabalhando a estrutura cônica, né? Dentro de uma estrutura cúbica com dois pontos de fuga, né? Porque lembrando, sempre que formos construir uma forma geométrica, pensamos na estrutura do cubo, porque ela é a mais completa, né? Ela é onde você consegue visualizar o objeto em todos os ângulos, superior, inferior e as quatro vistas laterais, né? Ou frente, fundo, lateral esquerda e direita. Dentro do espaço do cubo, construímos então todas as formas. São mais quatro formas básicas, né? Com o cubo, 5 formas básicas. Na aula passada a gente fez aquela tampa do creme dental, né? Trabalhar hoje acho que uma caneca de café, interessante. Dá para representar como forma cônica ou tronco de cone, né? Eu vou trabalhar ele entre o nível do olhar. Essa agora vai ficar entre o nível do olhar. A próxima sim, eu fiz um abaixo. Se bem que aquela abaixo que eu fiz, eu trabalhei ela inclinada, né? Não contaria como abaixo, contaria como acima. Eu acho que a gente tava vendo a parte de cima dela, parte, né? Então, vou fazer mais um abaixo agora, só que agora eu vou fazer normal. Acredito que fique abaixo do nível do olhar. Vamos lá. Dá pra gente ver mais detalhes do desenho. Então eu começo com uma linha do nível do olhar. Uma linha do nível do olhar. Essa linha maravilhosa. E determino dois pontos de fuga. Ponto de fuga da esquerda, correndo para fora do papel, para me dar mais espaço, para eu distorcer menos aqui dentro, e o ponto de fuga da direita. Quero construir aqui embaixo, então vou começar com uma aresta. Trabalhar uma aresta aqui mais próxima de mim. Essa altura. Na verdade, eu estou fazendo até maior, para que quando eu termine a construção do cone, eu consiga cortar ele, fazer o tronco do cone e com isso representar a xícara, a caneca, né? Então vamos lá. Vou ligar esse ponto. Imagina esse ponto indo a um ponto de fuga, lado direito. Imaginar também aqui indo a um ponto de fuga do lado direito. Fazer a mesma coisa do outro lado. Imaginei indo a um ponto de fuga do lado esquerdo. E aqui também indo a um ponto de fuga do lado esquerdo. Vou determinar aqui uma distância, levando em consideração que essa distância deve ser menor do que essa altura do objeto para ser um cubo. Isso pode ser um paralelogramo. Nesse caso vai ser um paralelogramo, né? Eu quero ele mais comprido, fazer como uma caneca. Vou determinar um ponto aqui. Pronto. Eu tenho essas duas arestas. A partir desse ponto faço uma paralela à linha vertical. Eu só estou utilizando a perspectiva oblíqua com dois pontos de fuga somente. E já fechei um quadrado. Vou determinar uma distância aqui, tem que ser menor do que essa. Olha aí. E com essa distância eu já vou representar a próxima aresta vertical. Mais uma aresta vertical. E o que eu faço? Pego esta altura e essa altura e ligo as duas ao ponto de fuga oposto. Então, vai para lá e para cá. Aqui também é a mesma coisa. Pego esses dois vértices e conecto eles com os pontos opostos. Tanto para cá quanto para cá. E com isso vou encontrar outro ponto. Na verdade, esse ponto ele deve estar mais ou menos aqui, porque o outro ponto está aqui também, para ficar mais alinhado, né? Então vou imaginar aqui a aresta escondida. Olha aí. Fecho aqui em cima, fecho do outro lado. E com isso eu tenho já o espaço para trabalhar a minha forma cônica, né? Como eu quero fazer uma caneca, eu quero que essa borda daqui de cima seja maior do que a borda inferior. Então eu vou trabalhar logo aqui a divisão, as diagonais, achei o centro, mesmo esquema para construir a forma circular aqui, o círculo, né, em perspectiva. Achei o centro, ligo esse centro ao ponto de fuga do lado direito, prolongo e com isso eu vou ter a metade dessa aresta e a metade do outro lado. Mesma coisa, ligo para o ponto de fuga da esquerda e prolongo. E tenho aqui também metade, metade.
e pego agora a metade de uma linha dessa em diagonal, né? Que é aquele esquema que eu expliquei já há 2 aulas atrás, se não me engano. Eu pego uma metade qualquer dessa, divido em 3 partes iguais e coloco um pouco para fora. Vou pegar essa aqui que está mais alinhada ao nível do olhar, né? Ou essa metade, porque essas duas aqui estão em perspectiva, ó, estão em distorção maior. Para dividir, eu teria que levar em consideração a perspectiva. O primeiro espaço menor do que o segundo, que é menor do que o terceiro. Então, para não ter que representar tendo essa dificuldade, eu venho aqui, ó, entender com menos dificuldade. Pode ser aqui também, não tem problema nenhum. Posso imaginar o primeiro pedaço um pouco menor do que o segundo, que é um pouco menor que o terceiro. E coloco um ponto para fora. Mas posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Dividir aqui em 3 partes iguais, mais ou menos, e colocar um pouquinho para fora. Vou pegar este ponto, ligo ao ponto de fuga, ele vai me representar a mesma distância lá do outro lado, e ligo esses 2 pontos ao ponto de fuga oposto. E eu vou ter essa representação dessa distância, da metade da diagonal, também aqui em cima. E com isso, ó, tem um ponto aqui, um novo ponto aqui, este e mais os outros 4 iniciais. Basta representar a minha elipse. Agora eu consigo fazer. Olha aí. Gente, a aula passada, eu acho que a gravação não ficou muito boa. Porque apesar da câmera do meu celular, que eu utilizo o celular, né? Apesar da câmera dele ser uma câmera até boa, assim, mediana, eu deixei uma luz apagada. Então eu fiquei só com uma. Agora eu tô com as 3 luzes ligadas aqui, acho que, sei lá, tava achando que tava legal. Só uma luz e ficou. Acho que não ficou muito boa a gravação, mas tudo bem. A gente repete aqui e vamos lá. São 3 exercícios para cada aula, então é bom que treina. Bom, aqui eu tenho que trabalhar um quadrado menor, já que é uma xícara, uma caneca, não é cilíndrico, é um formato cilíndrico, porém, ao mesmo tempo, é um tronco de cone. Por quê? Lembra que eu falei naquela aula passada? Um cone é uma forma geométrica que ela tem base circular, a base dela é um círculo, e o final do corpo dela é sempre essa base sendo interligada a um vértice. Quando você faz uma seção aqui, né, você tem uma curva, um corte, outra curva representando o corpo. Essa parte de baixo que não tem o vértice, ela se chama tronco de cone. Essa parte de cima continua a ser um cone. E assim vai sucessivamente. Se eu fizer outro corte aqui, fizer outra curva aqui, né, outro corte nela, essa parte aqui é outro tronco de cone e essa daqui continua sendo cone. Aqui eu quero um tronco de cone. Só que esse pedaço de baixo tem que ser um pouco menor que o de cima. Então o que eu vou fazer? Eu já vou encurtar aqui, ó, essa lateral. Vamos diminuir esse quadrado. Como é que eu faço? Eu vou ligar os vértices. Ó. Tem muito macete técnico aqui, né? Para quem faz desenho técnico, arquitetura ajuda bastante, né? Eu vou determinar essa distância. O que eu faço? Eu vou puxando nesta diagonal. Eu quero que o meu círculo fique nessa dimensão aqui. Pronto. Eu vou representar um novo quadrado aqui dentro a partir deste ponto. Como é que eu faço? Ligo esse ponto ao ponto de fuga da direita. Ó. Já tenho ele representado aqui embaixo. E ligo agora ele ao ponto de fuga da esquerda e prolongo. Ó. E também o novo que eu encontrei para a esquerda e prolongo. Com isso eu vou estar representando essa distância aqui, essa distância aqui. E quando eu fechar, ó, eu já tenho um novo quadrado aqui embaixo, sendo que menor, uma dimensão menor do que esse outro que eu havia feito, que é igual ao de cima, porque eu representei a forma cúbica inicialmente, né? Então a partir daqui agora o que eu faço? Ó, já tenho um ponto, já tenho as diagonais, ligo esse ponto para o ponto de fuga da direita e prolongo. Já determinei aqui o centro. Também ponto de fuga da esquerda, prolongo. Ó, já determinei aqui o centro dessas arestas. Divide, é o mesmo esquema, divido em 3 partes. 1, 2, 3, dou uma distância. Ligo ao ponto de fuga, prolongo. Olha aí, eu trazendo essa mesma distância aqui embaixo. E ligo também ao ponto de fuga do lado direito.
os dois. Eu vou representar essa mesma distância aqui e essa distância aqui. E com isso eu tenho já 8 pontos, que são os 8 pontos necessários para que eu tenha uma ideia real do que é uma elipse aqui embaixo, que é o círculo em perspectiva. Nada mais é, uma elipse nada mais é que um círculo em perspectiva. Então, ó, mais uma vez. Pronto. Então agora o que eu faço? Vou ligar essas extremidades. E isso aqui seria, ó, meu tronco de cone. Porque se eu continuar ligando aqui esses vértices, eles vão se encontrar em um ponto lá embaixo e será a representação do cone que eu queria. Do cone que na verdade era a ideia inicial, né? Mas eu fiz o tronco do cone. Tá, como eu quero representar uma xícara, um dos detalhes aqui é que eu quero uma xícara mais arredondada, não tão reta. Então eu vou trabalhar uma leve curva nessa representação, tanto de um lado quanto do outro. Porque eu vou imaginar que toda ela tem essa curva. Né? Ela é toda feita de maneira curva. Então, e preciso representar a alça dela. Onde é que eu vou colocar a alça? Bom, a alça eu coloco onde eu achar que é melhor. Basta eu seguir a orientação desses pontos aqui, ó. Em qualquer lugar que eu quiser, eu consigo representar bem a alça. Vamos supor um exemplo. Eu quero que a alça não fique totalmente na lateral, nem totalmente de frente para mim. Eu quero entre esse ponto e esse. Vou determinar que o ponto legal para representar a alça seria aqui. Acho que aqui é um ponto legal. Pronto. Eu vou usar esse ponto aqui, ó. Vou fazer uma paralela a essas linhas curvas, ó. Desenho aqui embaixo. Imaginar a leve curva. Pronto. E vou determinar a distância que eu quero a alça. Eu quero que a alça comece aqui e que termine aqui. Tá bom. Então pronto, a partir daí o que eu faço? Eu vou imaginar um quadrado que nem este daqui, só que apoiado neste ponto daqui. Então o que acontece? Ele tem uma curva, né? Ele já começa a ficar diferente. Porque ele não está... Exemplo, se ele estivesse neste ponto daqui, se eu trabalhasse a alça neste ponto daqui, era simplesmente eu fazer o quadrado que eu quero representar aqui alinhado a esse daqui, a essa face daqui. O quadrado aqui ele teria a mesma distorção, ó, a mesma inclinação em cima, só que onde ele está aqui ele já começa a inclinar para frente. Então tem que imaginar isso, tem que imaginar que a curva que ele faz aqui, a distorção que ele tem aqui, indo em direção a esse ponto de fuga, não é a mesma distorção que ele vai estar aqui. Aqui ele já vai começar a ficar um pouquinho mais inclinado para mim, até chegar a esse frontal, até imaginar que aqui, ó, bem no meio aqui, no centro, que seria o centro da forma geométrica cônica, o tronco de cone, o centro, o eixo aqui, ó, de frente para mim, esse quadrado aqui, ó, a linha horizontal dele, ela é alinhada ao nível do olhar. Ela tem que ter, ó, 90 graus, ou a vertical nela aqui teria 90 graus associado à linha do nível do olhar. Então ela teria aqui, ó, seria uma linha reta, nesse caso aqui. Se aqui eu fosse representar o quadrado para fazer o círculo. Nesse caso aqui seria um quadrado alinhado a essa face, e nesse caso já está entre os dois. Então há uma curva, leve inclinação nesse quadrado aqui. Ó. A curva já não é tão circular, já não é tão inclinada, mas também não é um círculo perfeito. É levemente inclinada, né? Levemente com a distorção. Eu marquei esse ponto aqui para ser o início da alça, né? Poderia ser o centro, não tem problema, é o início. E aqui o final da alça. Vou fazer aqui para cima. Imaginar que ela, essa mesma distância aqui embaixo, talvez um pouco menor ou não. Imaginar ela aqui. E imaginar também, mais uma vez, eu não vou fazer o quadrado que eu iria imaginar para construir aqui. Ele não segue essa distorção de ponto de fuga. Nem o alinhado ao meio. Ele segue um meio entre um e outro. Ó. Não sei se ficou claro isso, eu espero que tenha ficado claro. Talvez se vocês estiverem assistindo as aulas desde o início, talvez isso aqui já seja algo fácil de compreender. Mas tudo bem, se tiver dúvida, pergunta aí que eu retorno. Então eu vou trabalhar aqui outro círculo. É um círculo em perspectiva. E vou trabalhar o desenho da alça. O desenho da alça eu determino o quanto que eu quero que ela saia e o quanto que eu quero que ela volte até tocar nesse ponto aqui. Ó. Pode sair aqui um pouco. Subiu.
Subiu, saiu aqui também um pouco, botar um pouquinho mais para fora e desceu. Ficou quase que alinhado aqui, ó, a lateral da xícara, mas não é uma obrigação, hein, gente? Só no meu caso aqui, que eu determinei, ela coincidiu, mas não é uma obrigação. E aqui é a mesma coisa, ele vai sair com a mesma inclinação, essa aqui é a parte de cima, e vai descer com a mesma distância e vai voltar aqui. Lembrando que isso não são somente linhas. Se vocês estiverem entendendo o passo a passo, é como se aqui existisse uma infinidade de linhas auxiliares que me determinam, ó, essa estrutura de forma arredondada, tá vendo? E ela tem, assim, ela tá indiferente ao nível do olhar. Por quê? Porque ela é uma peça fora a estrutura cúbica, alinhada ao nível do olhar aqui, né? Quer dizer, composta de acordo com esse nível do olhar. Então eu tenho que ter um outro entendimento dela, e aqui ela vai estar com esse arredondamento. Chega aqui no meio, ela vai acertando, e aqui ela já fica, ó, uma curva voltada para cima. Chega um momento aqui também que ela acerta, e o desenho vai acertando, né? Ele entra num nível, e aí ele já volta com a curva contrária, saindo lá de dentro. Vamos ver isso mais para frente. De começar a trabalhar a forma cilíndrica, né? Então tá, vamos lá. Aqui eu imagino o que? Uma borda. Eu vou imaginar uma outra elipse dessa, né? Um pouco mais rente aqui. Ela vem voltando por aqui. Existe um ponto que ela fica um pouco mais estreita, tanto de um lado quanto do outro. E aí o que eu faço dentro é só sombreamento. Um sombreamento qualquer aqui. Onde é que ela está pegando? De onde vem a luz? De onde não vem a luz? De onde vem? Para onde vai? Aqui é uma área mais clara. Se ela está tendo iluminação aqui, provavelmente aqui também está iluminada, ela vai estar escura só no cantinho. Talvez só um pouco escura no canto. Em cima ela vai estar bem iluminada, aqui também ela vai estar um pouco escura. A luz está vindo de cima. Aqui embaixo também. E provavelmente vai ter a projeção desta alça aqui embaixo. Eu vou representar isso aqui. Nós vamos entender isso aqui melhor. Não agora, mas logo logo. Direção de luz e de sombra. Pronto. E quem sabe uma sombra caindo aqui também. Mas isso aqui também eu não vou falar agora. Num próximo desenho, numa próxima aula, não desenho, próxima aula. Não também na próxima aula, eu acredito. Mas algumas aulas para frente a gente vai trabalhar isso aqui, galera. Quero que vocês entendam o que acontece com a projeção do objeto no plano, que é o chamado de sombra. Já já a gente vai trabalhar isso aí. Beleza? É só mais um exercício. É só mais um exercício para que vocês continuem a treinar. Beleza? Então, obrigado mais uma vez aí pela atenção, pelo esforço. Quem gostou da aula, triplo C aí no vídeo, né? Curte, comenta e compartilha. Qualquer dúvida, pergunta aí que eu tento ajudar. Beleza? Mais uma vez, valeu, até a próxima.